Olá, o assunto de hoje é uma reflexão que todo mundo já deve ter parado para pensar como é difícil falar sobre os próprios méritos. E eu vou trazer uma palavra que talvez para muitas pessoas não seja conhecida. É o vitupério. Falar de si próprio é ofensivo. E esse é o significado da palavra vitupério. Portanto, falar de si próprio, dos méritos próprios, na maior parte das vezes, é vitupério, é ofensivo. Isso por quê? Porque isso pode gerar competição ou admiração. Admiração é muito mais difícil de despertar do que a competição, porque a competição, dentro da nossa estrutura social, ela está diretamente ligada ao ego. Então, o nosso ego, ele é manutenido principalmente nessa nova geração, que é edificada, glorificada pelos próprios pais, com aquela mentalidade de que vou dar tudo para o meu filho, tudo que eu não tive. Isso é um extremamente é um extremo, melhor dizendo, é um extremo. Isso é um extremo prejuízo a essas gerações de agora. E outra coisa, o vitupério ele pode desenvolver, desencadear desprezo e inveja. O vitupério ele pode tanto desencadear desprezo quanto inveja. Por isso é tão perigoso falar de si próprio, porque isso pode ser ofensivo para muita gente. Por que ofensivo? Volto a dizer. Ofensivo por conta do ego. O ego de muitas pessoas ela não está preparada para o sucesso alheio. Por quê? Porque fomos condicionados a nos compararmos, a nos balizarmos conforme os outros. Tanto que em algumas escolas, por exemplo, escolas públicas, um jovem com uma média alta, dentro daquele cenário, ele tem uma certa admiração ou inveja dos demais. Recebe elogios, mas quando no mundo de fora ele vem encarar a realidade, ele percebe que tem muitas pessoas melhores que ele. E nós nos balizamos conforme as métricas que estão ao entorno. Assim é dentro da nossa família. Se viemos de uma cultura que não consegue enxergar oportunidades que talvez pessoas mais jovens enxerguem, essa pessoa mais jovem está rompendo com um padrão de comportamento desse núcleo familiar e muitas vezes ele está isolado, está sozinho nessa jornada, porque não por maldade, os demais não conseguem compreender a dimensão que aquele indivíduo consegue enxergar para um alcance pessoal. Portanto, ainda falando sobre a questão do vitupério, que é a ofensa involuntária de falar sobre os próprios méritos, que pode despertar tanto desprezo, aquela pessoa que desdenha de uma conquista que para você, dentro do seu núcleo, é algo grandioso, ou inveja. E muitas vezes vem associada o desprezo por conta de um sentimento de inveja, para tentar desqualificar o outro, ou pela preguiça de tentar superar, o que para mim é uma bobagem, tentar superar alguém, porque não estamos aqui para competir, digamos isso. Estamos aqui para cooperar. Porque 2 mais 2 na cooperação não é 4. 2 mais 2 é 5, é 6, é 10. Há um efeito multiplicador na cooperação. E toda a nossa sociedade,
como ela vem caminhando, ela está sabotando maiores resultados através da cooperação. Ao contrário, a competição leva a práticas nefastas de manipulação de mercado, a corrupção, uma série de fatores que não, ou melhor, que impedem a evolução da própria espécie para alcançar o seu potencial máximo. Portanto, essa competição ela vem do ego. E o ego é uma fragilidade, é um, é um subconsciente sabotador da própria capacidade do eu humano. Ao contrário, uma minoria, o anúncio de méritos próprios pode gerar admiração em poucos, em alguns. E isso é notável pela atenção genuína. Quando há uma atenção genuína, isso é um fator que pode evidenciar a admiração de alguém. E, somado a isso, vem perguntas, curiosidades, mas não dúvidas que levantam objeções, mas sim questionamentos que se assemelham a uma aproximação em busca de conteúdo, de quem pode dar um direcionamento para ajudar os outros a alcançar aquilo que foi alcançado. E não confunda bajulação com admiração, porque a bajulação ela está diretamente relacionada ao interesse. Uma pessoa bajuladora, geralmente, ela pretende alimentar o ego do outro para que o outro ceda em algum momento a algo que ela espera ganhar ou se beneficiar daquela pessoa que teve resultados. E o que vem a ser resultados? Vamos definir isso. Resultado não são só financeiros. Resultados é o êxito em uma proposta. Se eu tenho uma proposta de aprendizado, adquirir esse conhecimento, consolidá-lo, conseguir passar para frente, etc., é uma característica de sucesso. Eu alcancei o objetivo proposto. Hoje a métrica de sucesso é muito voltada para a questão material. Ou seja, o dinheiro passou a ser a finalidade. O dinheiro, ele tornou-se o fim e não o meio. Dinheiro por dinheiro nada significa. Mas os benefícios que ele pode nos trazer, aí sim, torna ele um meio para os benefícios. Mas o que eu falo benefícios, não é aquele benefício cego. É um benefício de conforto, de conseguir acessar o princípio da utilidade. E o que vem a ser o princípio da utilidade? É a sua ação alcançar o máximo de pessoas possíveis, um impacto positivo no entorno, no máximo de pessoas possíveis. E essa é uma definição muito clara do que é o princípio da eficiência, da utilidade, perdão, do princípio da utilidade. Porque ele tem a ver com necessidades reais. Tem a ver com o impacto que a ação individual causa na família, na sociedade, no todo. E para isso, é preciso ter resultados. Resultados honrados. Resultados que têm a ver com integridade. Pois bem, diante disso tudo, do vitupério, que é a ofensa, né, sentida pelas pessoas quando alguém conta
um mérito que teve, e percorrendo a questão da competência, né, de cada um, através do seu esforço, da sua própria vontade e trabalho em si, não trabalho laboral, mas um trabalho, atividade que gera um resultado prático, que, cujo interesse deveria ser o alcance do princípio da utilidade, o que eu faço, o meu impacto, que ajuda, impacta, soma, contribui com o maior número de pessoas, tanto em entorno quanto socialmente. Ao contrário disso, são as desculpas, né? São as vítimas da própria realidade. E as pessoas que vivem com desculpas, justificando seus próprios fracassos, essas não criam nada. São vítimas das próprias circunstâncias. E tem mais. Eu posso arriscar dizer que nessa vida nós não temos o problema da forma com que ele é colocado. Porque a gente coloca o problema como qualquer coisa, qualquer dificuldade, qualquer coisa que nos tire da direção, ou qualquer perda temporária, ou o não alcance dos objetivos no prazo estipulado por nós, sem considerarmos as variáveis de fora, porque nem tudo depende da gente. Pois bem, porque todo sentimento que a gente tem, ele vem através de uma permissão. Nós permitimos se algo nos faz feliz ou nos faz tristes. Isso tem a ver com uma percepção de realidade voltada para o ambiente, voltada para o outro, e não para si. O que eu quero dizer com isso? Muitos resultados podem ser grandiosos para a pessoa, para outros pode ser que não. Ou ao contrário, uma pessoa mais bem resolvida, humilde, humilde no sentido não como a maioria conhece, de pobreza, mas humilde de personalidade, de entender que não há diferença entre o camarada que anda no carro importado e aquele que está no ônibus lotado no fim do dia. São a mesma pessoa, em outras circunstâncias. Não sei se você entende a profundidade disso que eu estou querendo dizer. Mas resumindo, todos somos iguais, biologicamente, fisiologicamente. Porém, estruturalmente, mentalmente, somos extremamente diferentes, porque percebemos a realidade de formas diferentes e agimos diante dessa percepção de forma totalmente diferente. Tanto que gêmeos criados sob as mesmas condições têm comportamentos e personalidades totalmente diferentes, porque eles percebem o mundo de forma diversa. E o que tem sido pregado, o que tem sido ensinado, doutrinado, é uma personalidade tóxica, nefasta, bizarra, uma personalidade de competição, de inveja, de ego elevado. Porque o ego, como eu disse, é uma fragilidade. E essa fragilidade cria uma autossabotagem. E essa autossabotagem o leva a buscar atalhos, o que é o oposto da virtude, ou ela leva a uma desistência, a uma inveja e um sentimento negativo.
Portanto, a tristeza e a felicidade não pode ser delegada a outros. E a gente pode se blindar contra isso. A gente pode se proteger contra isso. Não despertando o vitupério, a ofensa de dizer sobre os próprios méritos. Porque fica muito claro que o oposto de tudo isso que foi colocado como uma virtude, de buscar os próprios objetivos, de conquistar resultados, tem um oposto, uma outra personalidade que visa o desperdício, opera com arrogância e se manifesta com certezas absolutas. Geralmente as pessoas mais equivocadas elas têm certeza absolutas. No roleplay game, um jogo de interpretação de personagens muito antigo, é interessante que eu me lembro em uma das sessões de jogos quando eu era adolescente, que essa certeza absoluta muitas vezes advém de um erro crítico. Ou seja, resumindo, era um jogo que a gente interpretava personagens com papéis, com planilhas e dados. E um resultado 1 no dado era um erro crítico. Só que na interpretação, o personagem ele não podia saber que estava errando. Então, uma decisão dentro do cenário de jogo, mesmo que ela fosse equivocada, o personagem deveria atuar de forma convicta de que ele estava certo. Mas ele teve um erro crítico. Aquela decisão, mesmo convicta, era uma falha. Isso acontece na nossa vida. Cometemos inúmeros erros críticos que afirmamos com convicção. Por isso, a dúvida é o pai da sabedoria. Não tem como ser diferente. O questionamento, a dúvida, eles nos edificam, porque trazem reflexão e oportunidades de uma ampliação do nosso conhecimento. Enquanto a certeza absoluta, o único caminho é a ignorância e o isolamento. Pois bem, todo elogio de um núcleo em torno que vive aquela realidade, como eu estava dizendo, de olhar aquele garoto da classe, da escola pública, eu estudei a vida inteira em escola pública, por sinal, aquele garoto que se destaca no ensino de baixa qualidade e é admirado por toda a turma, isso é apenas métrica de vaidade. A popularidade desse indivíduo é uma métrica de vaidade apenas. E essa vaidade, ela alimenta o ego. O ego, ela é a fonte da inveja. Você está entendendo? Enquanto a admiração genuína, ela é a fonte da atenção genuína e do questionamento, da pergunta para a troca de ideias e aprendizado, tanto mútuo quanto unilateral. Mas o aprendizado nunca é unilateral, melhor dizendo. Nunca é. Porque quem ensina aprende, quem ensina reforça o que sabe. E as pessoas que têm essa característica nociva, de inveja, do ego, né, na métrica de vaidade, geralmente elas agem com arrogância, com essas certezas absolutas citadas e com desperdício. São pessoas que desperdiçam o próprio tempo, são pessoas que desperdiçam o tempo alheio, que não respeitam o tempo alheio e também
desperdiçam qualquer coisa material. Se ela não paga a luz, ela desperdiça aquela energia. Se ela não paga diretamente, indiretamente todos nós custeamos alguma coisa que não necessariamente a gente paga direto. Um serviço público, por exemplo, que a gente não vê o pagamento, mas usufrui dele. Porém, nós pagamos a energia da repartição pública. É fruto do trabalho do contribuinte. Então, ao observarmos pessoas que praticam o desperdício, são arrogantes e têm certezas absolutas, a gente consegue identificar um perfil de personalidade com baixíssimo nível de, de consciência. E a consciência ela é muito mais ampla, né? Mas eu posso citar alguns pontos da consciência. É reconhecer o que não sabe, é saber que não sei determinada coisa. Tem gente que se engana, faz algum nível superior, adquire alguma graduação e se considera especialista naquela área, porque tem o bacharelado, a licenciatura ou o diploma de tecnólogo. Há uma falácia que coloca o diploma à frente do conhecimento. E há pouco tempo, não vou citar o nome, um político falou sobre isso, sobre a capacidade, a importância, né, ou melhor, a importância da capacidade em comparação ao mero diploma acadêmico. Vou pesquisar aí no Google. Portanto, em cima disso tudo, muitas vezes a vida, você já deve ter se perguntado sobre isso. E aí que é o ponto que eu quero chegar. Este vídeo é para você que chegou nesse ponto que eu vou falar agora. Muitas vezes, você que se alegra com o conhecimento do outro, do próximo, que você conhece, é uma oportunidade de você ter um relacionamento intelectual com aquela pessoa, de aprender com aquela pessoa, de ter uma oportunidade de crescer emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente com alguém que tem inúmeras competências, que nunca teve a oportunidade de colocar em prática, que nunca foi indicado para nada, mas sempre se dedicou, aprende algo novo todos os dias. Mas financeiramente ainda não floresceu na vida. Essa mensagem é para você. Você está sendo preparado. Você está sendo preparado para não ser mais ingênuo. Provavelmente você tem focos de ingenuidade que fariam com que as pessoas se aproveitassem de você. Você está sendo preparado para ter mais humildade. Porque provavelmente, possivelmente, os recursos materiais o corromperiam e violariam a sua mais bonita essência. Então acalma teu coração. Mantenha o plano. Porque se você acumula atributos de curiosidade, raciocínio, inteligência, sabedoria, com humildade, e não é ingênuo, seus resultados estão logo ali. Continua no caminho. Há momentos tristes, há momentos felizes, e são eles que nos fazem valorizar as pequenas coisas. A felicidade por pouco que incomoda os outros que não passaram por aquilo que você passou. A sua conquista que julgaram ser sorte,
porque ninguém viu o caminho que você trajetou. Só viram os resultados. E aí muitos apontaram como sorte, como você sendo uma mente brilhante. Muitos bajuladores apareceram ou aparecerão. Cuidado, atenção, prudência, vigia. Portanto, quero concluir com uma mensagem. Que a informação ela é importante, fundamental. Mas sem aplicação, essa informação não passa de um mero entretenimento. Que o conhecimento, sem a prática, ele é mera curiosidade. E a inspiração, aquela motivação, sem ação, é um delírio, é uma ilusão, é o famoso fogo de palha. Portanto, a gente precisa romper com essa barreira social que nos circunda. Mas isso precisa de energia, precisa de um esforço que eu posso usar como analogia, como muitos já usaram. Eu pego emprestado para fazer referência a um avião decolando. Do quanto de energia que esse avião gasta para decolar, e quando ele já adquire sustentação pelo ar, ele reduz muito o consumo de combustível. Caso contrário, ele teria que pousar de 30 em 30 minutos para reabastecer. E assim somos nós. Esse rompimento com essa barreira social que nos circunda, com nossos sistemas de crenças, eu vou usar um termo de computação para ilustrar isso. E demanda um overclock. Overclock é quando um aparelho eletrônico ele aumenta a sua potência. Isso gera calor, consome mais energia. E deve ser temporário, senão você frita. Você torra, você queima aquele aparelho. Não é diferente com a nossa mente. Todo resultado grandioso demanda um overclock da gente. Só que isso tem que ser temporário. Senão a gente surta. Simples assim. Somos uma máquina orgânica, mas uma máquina. Isso gera um desequilíbrio. E o desequilíbrio é a melhor ferramenta para a superação. Porque o sucesso vem daí. O sucesso, seja qual área que for, vem de um desequilíbrio. Resultados extraordinários não nascem de situações estáveis. Resultados extraordinários vêm de dificuldades. Sabe por quê? Porque na vida nós temos sim obstáculos. Problemas. Problema é estar em cima de uma cama. Problema é ir para a próxima jornada pós-vida. Se é que vocês me entendem, é o game over. Isso é problema. Problema é o que não tem solução. O que tem solução eu gosto de chamar de obstáculo. Obstáculos vieram para ser superados. Todo mundo tem problema, não existe vida maravilhosa. E são esses problemas que fazem a vida ser mais gostosa. Porque os pequenos resultados dão alívio e a sensação de que é possível. Se isso era difícil, eu superei, veio uma nova etapa complicada e eu posso superar. Esse é o X da questão. E a estabilidade é uma grande armadilha. A zona de conforto é uma grande armadilha. Porque nada é certo nesse mundo. Não temos o controle de tudo. E no momento que a gente se acomoda, qualquer situação adversa pode nos tirar do eixo da pior forma. Por isso é muito melhor nos colocarmos em situações de desconforto, seja dando a faxina na casa, bem sem vontade,
mas porque tem uma roupa para dobrar, tem uma roupa para lavar, tem uma louça para lavar, tem uma parede para pintar, tem um lixo para jogar fora. Nem que você queira. E mentalizar essas pequenas ações que são rotinas, são rotineiras, são ações que não temos como fugir. E que muitas vezes isso nos incomoda e causa uma espécie de tortura. A não ser aquele que se convenceu que aquilo é aquilo dessa forma e pronto. Mas eu digo mais: precisamos fazer tudo de forma consciente. A gente precisa dizer mentalmente. Por que mentalmente? Podemos até verbalizar, mas mentalmente é o mesmo resultado. Porque a mente não diferencia o que é real e o que é pensamento. Tudo que ela pensa é real. Por isso não existe o não. É o perigo do não. Eu posso falar isso em outro vídeo. Mas o foco desse é, de forma consciente, realizarmos tarefas simples, porque isso nos condiciona a fazer tarefas mais complexas. E por que esse do simples e o complexo? É uma barreira social, porque a nossa mente não entende o que é simples e o que é difícil. Ela entende o que é. O difícil e simples é o sistema de crenças. São as barreiras que nós mesmos colocamos psicologicamente. Por isso eu falo, dá o mesmo trabalho você estudar para juiz do que estudar para gari. Ambos têm funções importantes dentro da sua devida proporção. E o trabalho para estudar para um ou outro é o mesmo. Isso é polêmico, concordo, mas é uma realidade. Só muda o escopo, o tema, a profundidade. Mas o trabalho de estudar em si é o mesmo. Podem ter cargas horárias diferentes, talvez, talvez há pessoas que precisem de 2.000 horas para estudar para a prova do gari e outra 2.000 horas para estudar para a prova do juiz. Mesma carga horária, salários e competências totalmente diferentes. Isso está diretamente relacionado aos nossos sistemas de crença, que vem sendo formado desde lá de trás. E isso cria uma base. E aí, você vai pegar um sem uma base de conhecimento, vai precisar de 2.000 horas para assimilar um conteúdo, para o outro é simples, que usou 2.000 horas para estudar para um conteúdo que o primeiro acha extremamente complexo. Mas se ele não tem base nem de um nem de outro, tanto faz. Ele vai estudar para um e para outro. E, basicamente, é a mesma coisa. É estudo, com direcionamentos específicos para cada área. Não sei se você me entende. Pois bem, há uma assimetria entre o prêmio e o risco. Para realizar um determinado projeto, às vezes a gente tem que dominar inúmeras variáveis e tem que acertar em todas elas. Um erro em uma, muitas vezes, desaba todo o teu planejamento, todo o teu alcance. E muitas vezes o prêmio não é tão grande. Muitas vezes a gente estuda anos e anos para passar numa prova de concurso. Por que eu estou dando um exemplo de concurso? Porque estou usando uma experiência de vida que eu tenho para poder passar essa informação nesse vídeo. Uma pessoa que não tinha material, não tinha acesso à internet, não tinha apoio da família, nem dos amigos, muitas pessoas se afastaram, fiquei isolado, mas continuei perseverando. Mas isso não vale só para concurso público. Mas se você quer abrir uma empresa, talvez num relacionamento, muitas coisas, decisões corajosas na tua vida e que rompem com aquela barreira social que você vive, vão despertar estranheza, não aceitação, isolamento, exclusão. Então, todo ato de rompimento tem a ver principalmente com coragem.
e autoconfiança, que andam juntas, autoconfiança e coragem. Então há uma simetria entre os riscos e o prêmio. E muitas vezes há muito esforço e um resultado pequeno. E qualquer falha nesse muito esforço, nem resultado pequeno você consegue. É extremamente arriscado. Então, muitas vezes as pessoas se acovardam diante dos desafios, estagnam. E nós viemos para ficar em movimento. Tanto que o ser humano ele atrofia se ele parar. Se você não exercitar seu corpo, vão surgir doenças. Se você não usar a mobília da tua casa, com certeza vai acumular sujeira, que vai atrair insetos que vão consumir aquele material e por aí vai. Portanto, tudo exige manutenção. Manutenção é movimento. Manutenção é sair da zona de conforto, é fugir da inércia, é criar um desconforto. Porque o desconforto, tem até um camarada, David Goggins, parece, que fala do poder do desconforto. Ele ilustra como calos mentais que o desconforto causa. Que é como se fosse uma ginástica para o cérebro aprender a enfrentar coisas que ele não quer fazer, porque o cérebro ele quer economizar energia. Ele não quer ver resultado. É um dos nossos maiores inimigos, nossa própria mente. Porque o cérebro é uma pequena massa com um gasto energético absurdo. Então o tempo todo ele tenta economizar essa energia. E o tempo todo a gente briga com si próprio, com nossos vieses cognitivos, né? Com a nossa personalidade, com os nossos desejos. E o maior desafio é fazer aquilo que é preciso, não o que a gente quer fazer. Isso demanda inteligência emocional, demanda foco, demanda sair da zona de conforto. Isso demanda romper com a barreira social. Somos pressionados pelo meio. Em um meio familiar, por exemplo, em que não há grande instrução acadêmica, é muito difícil quebrar essa herança, né? Digamos assim. É muito difícil enxergar que há um mundo além daquela caverna. Ou seja, vou pegar emprestado uma frase que eu nem sei de quem é, mas é muito conhecida. Que só quem suporta o processo vive o propósito. Então permaneça na caminhada. Se você tem um projeto, um objetivo, permaneça na caminhada. Curta o processo. Não busque apenas algo como fim, mas como um meio de se autodesenvolver, se desenvolver, de autocrescimento, de autoconhecimento. Porque isso aqui vai. Isso aqui um dia voltará ao pó. Mas tudo que foi processado aqui e liberado para o mundo é eterno. Isso tem a ver com legado. Pouco se fala nisso. O legado, ele não tem nada a ver com ego. O legado ele não tem nada a ver com inveja. E o legado, ele está diretamente ligado à sabedoria de não dizer os próprios méritos, por conta daquilo que eu disse lá no começo do vídeo. Porque soa como vitupério. É ofensivo
falar sobre os próprios méritos. Aqui no Brasil, pelo menos, aqui falar das próprias conquistas é ofensivo. Eu já disse alguns pontos do porquê isso acontece. E se você concorda ou não concorda, deixa um comentário. Vamos interagir, bater papo. Porque o objetivo desses vídeos que eu venho gravando é um despertar de consciência. É uma reflexão profunda de uma pessoa comum, simples. Igual você que pode estar assistindo esse vídeo, ou mesmo que você não seja, e que gosta de refletir, você considera que além, mas gosta de questionar, gosta de aprender e ensinar, é importante, porque todos nós estamos aqui para aprender. O que eu falo não são verdades absolutas, longe de mim, mas é uma reflexão, é um processamento de informações que eu tento passar da forma com que eu fiz essa leitura de mundo. É assim que eu percebo o mundo. E com algumas anotações eu consegui, sem decorar texto e sem parecer papagaio de pirata, consolidar esse pensamento para passar para frente e ficar registrado. Isso pode impactar alguém. O objetivo é esse. Despertar a consciência, contribuir a partir do princípio da utilidade, ou seja, uma ação que tem impacto no maior número de pessoas possíveis. Eu acredito que a partir disso a gente cria uma sociedade mais reflexiva ou reflectiva. Bota aí. É tudo de improviso. Eu não vou editar esse vídeo. Ele vai sair do jeito que tá. Eu também quero que você me conheça. Quero que você conheça as limitações que eu tenho como uma pessoa comum e o quanto também eu quero ser genuíno e não só passar aquilo que eu processei, mas também aprender com o feedback de cada um. Mesmo que seja crítico, mesmo que você não tenha gostado. Pode botar aí dislike também. Ou pode curtir, compartilhar e me seguir. Então fica a teu critério. E esse é o chamado. A reflexão ao rompimento da barreira social. Tamo juntos. Até a próxima. Obrigado pela sua atenção. Até mais.